para a consolidação das leis do trabalho, que ganhou ainda mais os holofotes na modalidade CLT Premium, que a gente inclusive já falou aqui no programa sobre isso. Mas além desse formato CLT, também tem um outro regime de contratação que vem sendo adotado por muitas empresas, que é a PJ, ou seja, pessoa jurídica. Mas qual é a diferença entre esses dois modelos? No que consiste cada um deles e qual atrai mais quem está buscando uma oportunidade? Para responder essas e outras questões, já está aqui comigo o Diego Lima, que é advogado trabalhista. Oi, doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Diz pra gente qual dos dois modelos, esses que a gente citou agora, é o mais predominante, tem mais vagas, CLT ou é mais vaga no PJ, no mercado de trabalho? Atualiza a gente sobre isso, como é que está funcionando aí o mercado nos últimos tempos. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruna. É um prazer imenso estar aqui no teu programa para trazer uma explicação a uma modalidade, essas modalidades de hoje, né, de trabalho tão importantes. Essa diferença entre o seletista, né, e a pessoa que vai para a pejotização, como é mais comumente chamada essa modalidade, é muito grande. Nós temos dois universos distintos que atendem, obviamente, a interesses diferentes. O trabalhador seletista, ele tem, na sua lógica de trabalho, a proteção das leis trabalhistas, que são leis que, ao longo dos anos, né, décadas, foram confeccionadas para proteger esse trabalhador. Então, ele tem direito a férias, ele tem direito a uma limitação de jornada, sendo ultrapassada essa jornada, ele tem direito a horas extras, tem direito a intervalo, e dentre outros direitos, como 13º, né, segurança do trabalho, e ele não marca, que é muito importante, ele não marca com o ônus da atividade. O ônus da atividade, né, é o empregador, aquele que está explorando, utilizando a mão de trabalho dele, a força de trabalho dele. Já no caso do trabalhador PJ, é uma lógica completamente diferente, porque o entendimento é que o PJ é um trabalhador que tem uma empresa, e por ter uma empresa, ele não tem, então, a proteção das leis trabalhistas. Ele está, em tese, em nível de igualdade com quem contrata ele, então ele não teria direito a férias, não teria direito a 13º, não tem uma jornada de trabalho, né, pré-determinada, com a possibilidade de receber valores superiores, né, como horas extras, quando trabalha num outro horário. Enfim, são situações distintas. A única coisa que une esses dois universos é o trabalho em si, a atividade, porque nós temos essa modalidade e o seletista existindo nos dois, na mesma vaga de trabalho. Nós temos hoje vendedores que são seletistas, trabalham, né, a título de exemplo, trabalham como seletistas, têm todos os seus direitos, a comissão e etc. e tal, e temos, por exemplo, vendedores que são PJ e que não usufruem das mesmas condições. Doutor, me diz uma coisa, a gente sabe, é nítido isso, que muitas empresas aí, inclusive até depois da pandemia, remodelaram, digamos assim, a sua maneira de contratar e tem, de alguma forma, contratado mais via PJ do que CLT. Você falou das diferenças ali para o empregado, mas eu queria lhe perguntar, se a gente for analisar assim mais a fundo, se a pessoa pode escolher ser CLT ou ser PJ, digamos, né, numa hipótese que há essa escolha, o que ela deve prestar atenção ali para fazer essa melhor escolha, para saber, bom, para mim então é melhor ser PJ ou é melhor ser CLT? Como é que ela escolhe isso? Bruna, tem que fugir do que a gente considera armadilhas, né? Porque, na verdade, quando tu é PJ, todo o custo cai para a pessoa que está trabalhando nessa condição. Então, muitas vezes, vem um valor maior de remuneração, mas desse valor está ali as custas, né? Quando tem um trabalhador externo, tem deslocamento, tem as refeições e todo o universo de custas que uma PJ tem. Ao passo que, como trabalhador pela CLT, esses valores são suportados pela empresa. Então, essa pessoa que está nessa dúvida entre o que ele vai optar, né, se há uma possibilidade de ele optar por uma ou por outra, ele tem que botar tudo na ponta do lápis, entender o que ele perde num caso e o que ele ganha no outro, e, nessa lógica, fazer a escolha dele. Eu costumo dizer que o melhor sempre é ser seletista, porque as garantias que foram
buscadas ao longo dos anos para os trabalhadores, né, na legislação, elas, obviamente, servem para proteger o trabalhador. Então, ela tem uma razão, né, muito óbvia, proteger o trabalho daquele que não tem força para discutir ou para poder trabalhar com a empresa em pé de igualdade. Agora, se tu é um PJ com alta remuneração, uma pessoa que está no mercado e que pode optar pela vaga que vai trabalhar, aí muda. Né? Nós temos profissionais que têm remunerações elevadas, que ganham valores superiores aí a 11, 12, 15 mil reais, e nesses casos eles podem encontrar mais vantagens como PJ e a empresa também. Até porque também, né, doutor, tem muitas vezes ali a questão da exclusividade, quer dizer, um PJ ele pode prestar serviço para mais de uma empresa. Muitas vezes o CLT não tem muito essa escolha, né? Sim, Bruna. O PJ, em tese, é uma empresa, então ele pode trabalhar para outras empresas, né, desde que devidamente esclarecido no contrato essa modalidade. O CLT também pode ter mais de um empregador, mas é muito difícil ter mais de um empregador. A gente sim, a gente te ouve bem, sim. E deixa eu te perguntar, doutor, o que a gente tem visto, então, né, nesses últimos tempos, digamos assim, por parte das empresas, dos empregados, empregadores? A gente está tendo um mercado de trabalho que está contratando mais via PJ ou via CLT? O que você tem percebido também na sua prática? Eu acho que, eu não tenho esses dados assim para citar concretamente, mas como nosso escritório é um escritório que defende trabalhadores, então nós temos um volume grande de ações. O que eu posso dizer é que existem segmentos que estão optando muito mais para o PJ, e aí são esses segmentos em que nós temos trabalhadores com alta remuneração, acaba se tornando melhor para os dois lados, né? Mas a grande maioria segue com seletista. Mas tem crescido muito em razão da lei que trouxe a possibilidade da terceirização na atividade fim. Nós tínhamos até 2017 uma vedação na lei que proibia empresas de fazer o que nós chamamos de terceirizar a atividade fim. Por exemplo, uma empresa que produz veículos não poderia terceirizar a produção de veículos, poderia terceirizar a limpeza, a segurança, mas não poderia terceirizar a atividade do produto que ela sobrevive. Hoje, em razão dessa legislação de 2017, é possível fazer essa terceirização. Isso foi tema que foi julgado no STF, o STF entendeu que a lei era constitucional, então criou, né, abriu para o mercado essa possibilidade de terceirização de atividades fins, o que está levando, obviamente, a crescer muito essa modalidade. E existem casos, doutor, que a empresa contrata como PJ, mas exige funções, carga horária, enfim, de um CLT? Você vê muito isso no seu escritório? Sim, Bruna. Infelizmente, tem essa utilização, né, da figura da pejotização para fugir da legislação trabalhista, mas considerando todos os requisitos que o empregador teria no caso da CLT. Então, o empregador utiliza esse mecanismo para considerar o empregado um PJ para fins de tributo, mas para as vantagens, aquelas, né, que ele traria na condição de seletista, ele toma como algo que não está pago naquela contratação, porém exige jornada, exige dedicação exclusiva, né, exige todas as obrigações que o seletista teria, porém daí, obviamente, não paga os direitos como fundo de garantia, 13º e férias, que seriam os direitos mínimos, né, para um seletista. Com certeza. Doutor Diego, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Sempre é muito importante falar de mercado de trabalho, CLT, PJ, enfim, trazer aí uma luz sobre esse assunto para que as pessoas entendam os seus direitos, os seus deveres também. E agradeço a tua participação por ter feito isso comigo hoje aqui no Conexão RS.